Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Kátia, diretora pedagógica aqui do Colégio Ideal, e estou aqui para apresentar para vocês esse nosso novo projeto, podcast. Nesse ano de 2026, nós estamos comemorando os 30 anos do Colégio Ideal. E para esse ano tão especial, o colégio tem muitos projetos, muitas propostas, e esse podcast é uma delas. Nós traremos aqui ao longo do ano diferentes profissionais, diferentes propostas, e quero deixar aqui a oportunidade para você, aluno, pai, responsável, também através das nossas redes sociais e pelo aplicativo do colégio, sugerir temas ou profissionais que possam estar aqui conosco para discutir temas relevantes da vivência e da realidade da escola. Hoje, nesse nosso novo projeto, nosso primeiro podcast, eu tenho o prazer de receber a advogada, a Kátia Polon, nossa convidada, ilustre convidada, uma profissional aí renomada na área jurídica, muito conhecedora da LGPD, tem aí um trabalho muito relevante na área de formação a respeito da Lei de Proteção de Dados, do bullying, né? Uma profissional que vem aí há já um tempo oferecendo para a nossa equipe pedagógica, equipe de professores, uma formação para que o nosso trabalho, nossos atendimentos sejam cada vez melhores, acolhedores e também de acordo com aquilo que a sociedade e a lei também espera da escola, né? Kátia, seja muito bem-vinda, agradeço a sua presença, é uma alegria e uma honra ter você aqui para compartilhar sua vivência e conhecimento conosco. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar inaugurando esse projeto tão importante da gente realmente levar informação de qualidade ao maior número de pessoas possíveis. Esse projeto, ele faz um casamento perfeito aí com o meu propósito, né, de realmente levar essa informação e proteger as crianças, proteger as escolas e os gestores escolares dessa quantidade de leis que a gente tem e desse trabalho tão importante que envolve a educação. Que legal. Nós achamos interessante trazer essa temática para refletir e discutir, né, com profissionais e com vocês, comunidade escolar, porque o bullying são situações muito presentes fora e dentro do contexto escolar, situações que acontecem fora do contexto, que acabam, né, caindo aqui na escola, que a gente precisa dar o apoio. A partir do momento que a escola tem conhecimento disso, nós precisamos dar esse apoio aos alunos. Então, primeiramente, Kátia, queria pedir para você definir, conforme a lei, o que é o bullying e falar um pouquinho também da legislação que já existia lá desde 2015, e aí, nos últimos anos, ela ganhou um novo corpo e um novo significado. Bem, a lei de bullying, ela vem lá desde 2015, que obriga, é dever das escolas, terem um programa anti-bullying que foque nos pilares da educação, prevenção e ação, ou intervenção, no caso de situações ali de violência sistemática. Então, pela lei, o bullying é uma violência sistemática. Preciso ter a figura da repetição. Então, o primeiro ponto que a gente precisa levar aqui em consideração é que, às vezes, a gente ouve os pais falarem, principalmente da nossa geração, né, geração 40 a mais, mas eu sofri isso tudo na época que eu estava na escola, e hoje a gente nem pode brincar com amigo, que tudo virou bullying. Hoje tá nessa geração do politicamente correto, tá um saco. Calma, uma coisa é brincadeira e a outra coisa é bullying. Uma coisa é conflito e a outra coisa é bullying. Então, para ser penalmente relevante, o bullying tem 8 tipos de bullying na lei desde 2015. E qual é a grande diferença? Desde 2024, janeiro de 2024, esta lei houve uma alteração legislativa que trouxe o bullying para dentro do Código Penal, reforçando a obrigação da escola em ter este programa focado na educação, na prevenção e na ação. Então, qual a grande diferença? Primeiro, brincadeira é quando todo mundo está legal, está de boa. Se as partes concordam. Todas as partes concordam.
Se uma das partes não concorda, já deixa de ser uma brincadeira, começa a ser um conflito. Agora, qual é a importância da gente ter um programa estruturado dentro das escolas? E nesse ponto, eu vejo a preocupação do Colégio Ideal em relação a isso. A gente trazer a informação tanto para o autor quanto para o alvo do que fazer. E aqui eu uso mais o termo alvo do que vítima. Qual é a grande diferença? Se uma das pessoas começa a não gostar ou aquilo começa a incomodar, a gente já precisa ter um ponto de atenção aí. Só que não basta a gente ter um ponto de atenção. A pessoa precisa saber para quem pedir ajuda, como pedir ajuda, de que forma pedir ajuda e até que ponto aquela conduta está subindo, está extrapolando um nível de normalidade ali das relações entre crianças. Eu acho que é importante, né, a gente discutir isso, entender, porque para assim, para as pessoas entenderem que o papel da escola, né, tá nesse sentido de acolher, de orientar, mais do que punitivo, né. É claro, a lei exige, cobra, né, não só das escolas, diferentes esferas aí da sociedade, uma ação junto, né, aos órgãos públicos, mas a nossa preocupação maior é sempre acolher a criança no sentido de orientar tanto quem é o alvo com aquele que está praticando uma ação de desrespeito de forma repetida. Principalmente porque, na maioria das vezes, quem pratica a ação, às vezes não tem noção da consequência daquilo. E quem sofre a ação, às vezes se sente culpado por isso. Acho que vale aí uma observação que o que me trouxe para este mundo do bullying, do cyberbullying, foi uma situação pessoal, né? Foi a identificação tardia de que dentro da minha casa, durante 7 anos consecutivos, a minha filha sofreu bullying na escola e isso não foi identificado. E não foi identificado por ela, que não sabia que aquele tipo de conduta já era um bullying. Ela achava que a culpa era dela, ela achava que era normal, que sempre foi assim. A escola que não fez o trabalho dela de informar, de educar, porque conhecimento é poder, né? Conhecimento liberta e protege. Então, quando a gente sabe que aquela conduta não é legal e a gente sabe como agir, fica muito mais fácil da gente falar nos primeiros sinais que aquilo está acontecendo e também da minha falta de visão enquanto mãe. E quando eu descobri que aquilo tudo acontecia, o chão se abriu para mim. Porque, como assim? Eu já era advogada, eu já era coordenadora adjunta da Faculdade de Direito em Cuiabá, já era professora há 15 anos e não identifiquei isso dentro de casa. Eu levava, eu buscava na escola, eu perguntava, e aí, como é que foi seu dia? E ela respondia para mim, hoje o dia foi legal, hoje eu brinquei de massinha. Falei, e hoje, filha, como é que foi seu dia? Hoje não foi legal, hoje eu não brinquei de massinha. Então, para mim, estava tudo Nem certo. ela sabia como expressar, né, tudo aquilo que ela estava passando. Teve um dia que ela chegou com o rosto de choro e eu perguntei o que tinha acontecido. Aí ela falou, o Guilherme cortou meu cabelo. Falei, e aí, o que aconteceu? Mas foi na brincadeira? O que foi e tal? Ele cortou meu cabelo, aí ele foi para a direção, aí ela contou lá que acho que ele levou suspensão, alguma coisa assim. No outro dia eu fui na escola, falei, e aí, o que aconteceu? Não, a gente já viu, a gente já contornou. Mas, e naquele momento a minha preocupação como mãe foi, nossa, uma criança pequena com uma tesoura perto da cabeça da minha filha. Então, o que me veio foi, poxa, se ele cortou o cabelo, né, uma mechinha do cabelo dela, e o risco, né, de estar utilizando essa tesoura e, sei lá, pegar um olho, pegar... A minha preocupação naquele momento foi essa, nem me passou pela cabeça a possibilidade do bullying físico, porque eu não tinha conhecimento. Então, quando eu entendi isso, que mesmo eu, advogada, coordenadora, professora,
não percebi os sinais. Falei, quantas mães, quantos pais, quantos professores, quantos coordenadores no fluxo do dia a dia leva filho na escola, busca filho na escola, paga boleto, Essa vida automática, resolve né? problema, tá ali envolto no operacional, é professor que faltou, é aluno que caiu, é... Quantos não estão percebendo os sinais? Por isso a importância, né, da escola, família, ter esse relacionamento, essa parceria e essa visão sempre de companheirismo, né? Que uma instituição não substitui a outra e que nós precisamos, tanto escola quanto famílias, estarmos unidos, manter esse diálogo, essa proximidade para ajudar. Né? Mais importante do que a punição é a educação, é a prevenção. E no final das contas, o objetivo tanto da lei, seja de 2015, seja a lei de 2024, todas as outras leis que o meu foco hoje é compliance escolar, ou seja, conformidade escolar, porque eu percebi um hiato, um vácuo de suporte para a gestão da escola. Porque às vezes a gente fala do pedagógico, ok, vamos cuidar do projeto pedagógico, você tem lá a Base Nacional Curricular Comum, né? Você tem uma série de leis que envolvem o pedagógico, ok. Nós temos a parte jurídica, geralmente as escolas têm um jurídico, que vai cuidar do quê? Contrato, inadimplência, né? Cobrança, empresarial, tributário, que é uma carga imensa. Não, normalmente o jurídico está olhando para isso. A gente tem um contador que vai olhar documentos, processos, tributos e tudo mais. Talvez o advogado olhe a questão trabalhista dos professores, mas quem está olhando essa comunicação de normas entre o pedagógico e o jurídico? Porque a gente tem a lei de bullying de 2015, que virou crime em 2024, mas a gente tem a lei da violência doméstica contra a criança, que a escola é obrigada a informar o conselho tutelar. A gente tem a lei da escuta ativa, que quando a escola desconfia que está acontecendo algum tipo de violência com esta criança, a escola precisa informar o conselho tutelar. Porque se a violência está no âmbito familiar, a depender da violência, a escola não pode mandar essa criança de volta para casa. Se é uma suspeita de abuso sexual infantil, de um pai, de um tio que mora naquela casa, quando a escola devolve a criança para aquele ambiente, ela acaba sendo conivente e ela pode responder por isso. Mas como que a escola vai mexer nesse vespeiro? Entender todo esse contexto e essas responsabilidades, né? Desde o ano passado, né, a Kátia ministrou uma palestra via diretoria de ensino, né, foi onde a gente se conheceu, então ela teve uma fala, né, para as escolas, foi um trabalho que a diretoria ofereceu, né, uma fala de orientação para as escolas, e desde lá ela tem feito esse trabalho de consultoria, orientação, equipe pedagógica, o administrativo, também a equipe de atendimento, né? Então, todo mundo que aí está envolvido com o processo pedagógico, em gerenciar informações, o atendimento com os nossos alunos, essa é a nossa preocupação, em ter profissionais para dar esse suporte para a escola, para que no dia a dia a gente possa cada vez fazer um atendimento, um acolhimento melhor. Então, é muito mais amplo, né, do que o bullying e o cyberbullying. Acontece que, como eu venho da docência, né, eu tenho um diferencial, que eu entendo o que é a coordenação, eu entendo o que é o fluxo do dia a dia dentro de um projeto pedagógico, e a minha vertente é a proteção e a privacidade de dados com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente acaba juntando tudo. E agora, em março de 2026, nós temos a entrada em vigor do ECA Digital. E o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, ele também vem trazer algumas obrigações e responsabilidades para as instituições de ensino. Por quê? Qual é o controle parental que a escola está oferecendo para esses pais em relação ao que o filho acessa pedagogicamente falando? As plataformas garantem o nível adequado de idade,
garante a segurança dessa criança. Tudo isso está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. E qual é a minha preocupação com o meu olhar de proteção digital? Quem está cuidando do ECA digital é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a mesma autoridade que cuida da adequação à LGPD. Então, acaba que tudo fica conectado. E quando a gente traz isso para o cyberbullying, conecta mais ainda. É importante você, né, falar dessa questão do cyberbullying, porque é uma temática muito recorrente no dia a dia. Importante a gente estar tratando isso com os alunos e também com as famílias, como você citou aí, a questão do ECA digital, que isso expande, né, o controle, a participação das famílias. Fala um pouquinho, né, para a gente, para entender o que é esse cyberbullying, a importância dos pais estarem acompanhando as redes sociais dos alunos, WhatsApp, Instagram. A gente sabe hoje que os adolescentes, eles dominam muito, conseguem já criar perfis falsos, que só alguns têm acesso a esses perfis, até para eles entenderem, né, os nossos alunos, os seus familiares, né, as implicações jurídicas, legais que isso pode, tanto os problemas que pode acarretar, né, para aquele com que eu falo, né, para quem eu me dirijo na rede social, para quem está praticando essa ação. Vamos começar do bullying. Bullying é violência sistemática. Kátia, como eu diferencio conflito de bullying? Porque nem todo conflito vai virar bullying, mas todo bullying nasce de um conflito. Né? Então, quando a gente consegue pegar aqui na fase de conflito, fica muito mais fácil da gente resolver educando e prevenindo, para não precisar ir para o lado da ação, que aí a gente entra já numa esfera de punição. Então, nessa primeira parte, eu falo do DRI, né, que é o desequilíbrio de poder, repetição e intencionalidade. O conflito tem desequilíbrio de poder, é o maior com o menor, é o mais forte com o mais fraco, é o com mais dinheiro com menos dinheiro. Às vezes você tem aluno bolsista dentro da escola, com aluno, né, de alta renda. Então, a gente tem essas situações. Primeiro ponto que a gente precisa avaliar. Tem esse desequilíbrio de poder? Um aluno mais tímido com um aluno mais popular, né, um isolamento social desse aluno que ou é mais gordinho ou tem alguma necessidade especial, né, ou alguma condição, é laudado ou não é laudado, porque quando a gente tem aluno laudado, a gente tem um caminho, mas a gente tem muito aluno que tem todas as características de TEA ou de TDAH ou qualquer outro distúrbio que não é laudado ainda, né? Que a família não sabe. Então a gente também precisa cuidar disso com cuidado. Mas quando a gente tem essa repetição, desequilíbrio de poder, repetição e intencionalidade de magoar, ferir, excluir, prejudicar, a gente está falando de bullying. E aí sim, isso é um crime. Quem comete? Kátia, mas é menor. Não interessa. O menor também comete crime. Só que ele vai responder na medida da sua condição pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta é a grande diferença, né? Porém, ele também responde. O cyberbullying é um pouquinho diferente, porque eu não preciso do pilar repetição. Porque uma vez postado na internet, o print é eterno. E você perde automaticamente o controle de quem teve acesso, de quem salvou, aonde isso foi parar, em que banco de dados que isso foi parar. Quando a gente fala do cyberbullying em relação a crianças e adolescentes, que acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, uma imagem manipulada por inteligência artificial, normalmente alvos são meninas, autores são meninos, e esses meninos, ou porque estão fazendo de brincadeira,
ou porque estão sendo estimulados até pelos jogos, pelos grupos de WhatsApp que eles participam, pelos grupos de Discord, pelos chats dos jogos. Eles estão sendo estimulados a fazer isso para ganhar likes, para ganhar reconhecimento, para ter a sensação de pertencimento. Então, eles pegam essas imagens das meninas, tiram a roupa, colocam em posições pornográficas, publicam às vezes em sites adultos, fazem vídeos de IA com o rosto das meninas e o corpo de atrizes de filmes adultos. Isso tudo gera crime de 2 a 4 anos. E se acontece e o único elo que liga o autor ao alvo for a escola está no meio disso, independente se isso aconteceu dentro da escola ou não. E tendo em vista, né, pelas formações e orientações que você tem, né, compartilhado com o colégio, por isso que nós adotamos do ano passado para cá, né, o aplicativo Layers, que aí a gente, né, nós extinguimos o contato, a comunicação com as famílias e com os alunos através do WhatsApp, que era, né, amplamente conhecido, principalmente com essa preocupação, né, porque assim como você nos orientou, o aplicativo, seja qualquer aplicativo que o colégio ou outras escolas usam, o intuito é esse, de ser um ambiente seguro para proteger os dados dos alunos, das famílias, então os assuntos que são ali tratados, a forma como a escola se comunica e recebe as informações, as solicitações da escola, nesse propósito de nós termos um ambiente seguro e também para garantir confidencialidade nas informações ali tratadas. Porque qual é a grande diferença? No olhar da escola, foi aonde eu estou me posicionando para, primeiro, auxiliar os gestores, proteger as escolas e, com isso, a gente conseguir bater lá no pilar da educação e da prevenção junto às famílias e os alunos, mas tem que ser passo a passo. Eu preciso, primeiro, que o gestor entenda, que o colégio já entendeu, né? A gente precisa, uma vez que a gente organize a casa, ter isso como um padrão, como uma norma de conduta lá dentro dos valores, da missão, da visão do negócio, né? Trazer isso para dentro realmente do coração da escola, enquanto gestão, ter todo o time preparado para esse tipo de situação e saber o que fazer, no mínimo a quem perguntar, quando acontecer, porque é uma questão de tempo. Provavelmente já está acontecendo e talvez ainda não esteja sendo visto. Então, quando a gente consegue ver no início, é muito mais simples da gente cuidar, da gente orientar e da gente prevenir os estragos emocionais, financeiros, reputacionais e tudo mais que isso vem para a escola. Mas, se eu tenho um canal de comunicação oficial, né, como é o caso do Colégio Ideal, quando eu tenho este canal, qual é a grande diferença do WhatsApp? Né, as pessoas às vezes me perguntam, mas o WhatsApp eu posso tirar print. O print, juridicamente falando, ele não tem uma prova, ele não é uma prova tão boa, porque ele é muito facilmente falsificável. Qualquer moleque de 12 anos consegue falsificar um print hoje. É muito simples. Então, qual seria a forma da gente utilizar um print juridicamente viável? A gente teria que fazer uma ata notarial. Para fazer essa ata notarial é trabalhoso, é caro, não é viável. Quando a gente tem um sistema, como no caso do Colégio Ideal, o pai, para fazer alguma notificação, ele precisa estar logado. Se ele está logado, esse sistema já registrou o ID, já registrou a data, já registrou o log de acesso. Então, eu tenho muito mais validade jurídica na hora que eu puxo esses dados para uma possível ação judicial, ou até criminalização realmente da conduta, né, do autor ali dos fatos. Eu tenho muito mais prova, tanto para proteger a escola, quanto para proteger o alvo ou a vítima. E o segredo principal não é o que acontece, e sim
como a escola está preparada para agir, não reagir, agir perante aquilo que acontece dentro da escola ou relacionado a ela, que é o caso do cyberbullying. E entendendo isso, já o ano passado, esse ano, nós temos, né, o projeto combate, orientação do bullying. Então, nos anos iniciais, por exemplo, cada turma tem né, uma programação para desenvolver um trabalho, para trabalhar essa temática. Então, desde a da educação infantil, anos iniciais, de trazer essa temática para eles entenderem o que que é bullying, a brincadeira que é legal, que não é legal, né? E nos anos finais, ensino médio, nós também temos o apoio do nosso psicólogo, que está aqui para fazer rodas de conversa, atendimentos aos alunos. Eu acho que o principal propósito da escola, a nossa ideia, o foco principal não é a punição, que ela precisa existir, nós temos o regimento, nós seguimos lei, né, as condutas que devem seguir, mas o primeiro propósito é acolher, trabalhar a questão de valores, do respeito no dia a dia, e isso sempre baseado na boa relação com as famílias, né, na comunicação, quando a família nos traz o relato de alguma situação, de como nós vamos tratar com as famílias envolvidas, o entendimento das famílias, da importância da questão do que é bullying, da brincadeira que eu posso permitir, de trabalhar esse conceito com as crianças, porque numa escola do tamanho da nossa, né, muitas famílias são valores diferentes, princípios, mas essa questão do respeito, da boa convivência e do entendimento de que tudo tem um limite, que existe lei para isso, responsabilizando a escola, as famílias e o aluno, independente dele ser menor de idade, né? Acho que esse é o principal propósito, não só do Colégio Ideal, mas de todas as escolas. E eu acho que acredito que a educação só vai, né, atingir esse propósito se essa parceria entre as diferentes esferas, não só com as famílias, a sociedade, entender que todos juntos nós podemos combater, orientar a respeito da prática do bullying, cyberbullying e dos riscos que isso traz. A minha atuação, né, no compliance anti-bullying, compliance educacional, anti-bullying, cyberbullying e proteção digital, ele vem também porque a nossa geração 40 a mais não foi exposta aos riscos que essa geração de hoje está exposta. Nós crescemos numa era analógica. Então, o nosso bullying era das 8 ao meio-dia. Acabou ali, a gente ia embora para casa e vida que segue, né? Hoje não. Hoje você pode mudar de estado, você pode mudar de país, você teria que mudar de planeta se acontecer um deep nudes ou um deep fake, né, utilizando a imagem, né, da menina, e como que isso vai reverberar na vida pessoal dela, na vida profissional dela no futuro, sei lá, né, aconteceu hoje quando ela tem 12, 13, 14 anos, e de repente ela tá adulta e isso volta à tona de novo porque alguém tinha esse print, porque alguém teve acesso a essa imagem. A gente não tem muita noção. Fora isso, a gente tem aí uma série de coisas sérias acontecendo em relação a jogos, principalmente uns Roblox da vida, né? Não, o problema não é o jogo, o problema é a criança desacompanhada e desorientada dos sinais de perigo dentro do jogo. Porque eu acredito que você que esteja nos assistindo já ouviu sua mãe falar em algum momento: não conversa com estranho, não chega perto de estranho, não bebe do copo de estranho, não aceita presente de estranho, não come do prato dos outros. Ou eu tô louca e só a minha mãe, que era física. Toda mãe. Isso mudou? Não, a gente continua vivendo no mundo real. Boa Noite Cinderela continua existindo até hoje. Que é o golpe de alguém colocar alguma coisa na tua bebida para você apagar e dali para frente sabe-se lá o que vai acontecer. Acontece que hoje o que eles estão expostos, o que os nossos jovens estão expostos, crianças e adolescentes com acesso ao celular cada vez mais cedo,
que é o que eu chamo de geração dedinho, né? Cada vez mais cedo eles têm acesso às telas, ele tem acesso ao celular. Será que não beber do copo de estranho é um sinal de segurança deles para hoje? Ou, peraí, se ele é teu amigo de jogo, converse apenas de jogo. Ele não precisa saber da tua vida real. Se aquilo que o teu amigo de jogo está pedindo para você fazer for machucar alguém, isso não é legal, conta para a mamãe. Se o teu amigo de jogo disser que é um segredo que você não pode contar, opa, outro sinal de alerta. Porque se é coisa boa, a mamãe quer fazer junto com você. Por que você não pode contar para a mamãe? Então, quando a gente começa a ter esse tipo de conversa e esse tipo de relação, tá do lado dele na hora que ele está jogando, vendo o tipo de jogo, vendo qual é o nível de conversa, talvez a gente consiga evitar que o nosso filho esteja envolto nos casos orelha, como aconteceu. Do cão orelha, que tomou uma proporção imensa, né, de um grupo de jovens praticando maldades contra os animais, e tudo indica que foi por desafio da internet. Então, gente, tá acontecendo. Eu sigo a doutora Lisa Andréa, que é a delegada do NOAD, ela trata de crimes, né, cibernéticos, e são coisas absurdas, assim, de meninas estarem sofrendo estupro virtual na madrugada, com os pais dormindo no quarto ao lado, se automutilando, sendo pressionadas a fazer live cada vez mais pesados de coisa, machucando os bichinhos de estimação da família. É muito sério, né? É muito sério. E não faz parte da nossa realidade enquanto pai e mãe. A gente às vezes acha que se ele está dormindo em casa, ele está seguro, porque eu estou vendo, né? Então, celular é ótimo, internet é ótima, mas você precisa dar as ferramentas para que eles consigam perceber os sinais de perigo. Porque eles não têm, gente, eles são tabula rasa. Se a gente que é adulto cai em golpe, falso boleto, falso advogado, se a gente que é adulto, a gente cai na lábia deles, imagina a criança que não tem essa maldade. E a gente não precisa aterrorizar eles. Por isso que, dentro do protocolo FERA, que eu faço FERA educacional para as escolas, eu tenho o braço FERA Teens, voltado para adolescentes, e FERA Kids, voltado para as crianças. Para quê? Para a gente conseguir trazer uma linguagem que ele entenda. E detalhe, eu já tenho relatos de bullying de pequenos que estão sendo excluídos da turma, que é um tipo de bullying, porque a criança não joga o Roblox. E todos os outros coleguinhas jogam Roblox, então eles só conversam na linguagem do jogo. Eles só conversam na hora do recreio a respeito daquilo que aconteceu no jogo tal. E um perigo que eu vejo, e aqui vai o sinal de alerta para as escolas, o Colégio Ideal já está avisado em relação a isso, já está, né, se antecipando, mas com a proibição do uso dos celulares nas escolas pelos alunos, tem muito gestor escolar que acha que, como ele não pode usar o celular na escola, então o problema não é nosso mais. Não. Ele simplesmente pôs este problema num ponto cego da escola. Porque se acontecesse dentro da escola, você ainda teria como ver o que está acontecendo. Como vai acontecer fora da escola, mas com os alunos da escola, porque eles se conversam, mesmo que aconteça fora, se eu sou mãe de um alvo, qual é a primeira reação que eu vou ter? Eu vou na escola para buscar informação. Buscar ajuda. Como que essa escola vai dar essa informação? Vai dar a informação dos outros alunos? Não vai? Vai passar o endereço dos outros pais? Ou quem são os outros pais? Opa, e a Lei Geral de Proteção de Dados com compartilhamento de dados pessoal. Não vai passar. Opa, essa mãe vai ficar histérica, com razão, e vai direto na delegacia fazer um boletim de ocorrência falando que
a escola não está colaborando. Como que a escola vai provar que ela está colaborando? Então, quando a gente faz o compliance, quando a gente faz o protocolo FAIR educacional, como nós fizemos, né, naquele workshop de 4 horas aqui de manhã, é justamente para entender qual é a realidade da escola, tem um sistema, não tem um sistema, como a gente pode fazer da melhor forma possível para adequar nas condições que a gente tem, até ter condições melhores para adequar melhor ainda, parafraseando, né, o Cortella. Então, a importância desse tipo de iniciativa do podcast, da iniciativa de treinar o time, de aplicar o protocolo, de ter um checklist das primeiras 24 horas, de ter um comitê para tratar dessas situações e, principalmente, ter um canal específico de denúncia para os alunos, os professores, os pais, a comunidade. Às vezes tem alguém que é de fora, mas viu alguma situação acontecendo e às vezes até quer denunciar. Mas como vai denunciar? Você vai lá pôr sua cara lá a tapa? A gente sabe que tem às vezes uma questão aí de organizações criminosas, principalmente no estado de São Paulo. Então, tráfico de drogas, violências que acontecem. A pessoa vai se indispor, assim, de cara limpa. Tem toda essa É preocupação. complicado. Então, quando a gente tem um canal de denúncia que garante aí uma confidencialidade e uma confiabilidade, faz total diferença, porque você explica o que é educação. Com a educação, você já previne. Com o canal de comunicação confidencial, você já mostra qual é o caminho para pedir ajuda, para você poder agir primeiro na educação, mediando, vendo. Tem situações, a maioria das situações, se a gente pega no início, realmente a gente consegue resolver com psicólogo, com pedagogo, talvez só com a diretoria de ensino, né? Não precisa chegar na esfera policial. Mas a escola precisa ter esse conhecimento primeiro, segundo, este passo a passo, terceiro, esse canal de comunicação para poder auxiliar as famílias a proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque não adianta. A gente que é da educação, a gente tem um bichinho diferente, né? E até que a gente gosta demais do que a gente faz, a gente ama o que faz. E assim, até a partir de uma das formações, né, que você trouxe para nós aqui do colégio, nós teremos no nosso aplicativo um canal de escuta, um canal ali que vai ficar direcionado para vocês, alunos, pais responsáveis, para entrar em contato com a equipe pedagógica no intuito de descrever ou solicitar ajuda para alguma situação que vocês identifiquem, como aqui a Kátia explicou bastante e muito bem, toda essa vivência ou situações que remetam ao bullying, ao cyberbullying, no intuito de que o colégio está aqui para ser parceiro de vocês. Nós também não estamos preocupados só com um trabalho acadêmico de excelência, mas também faz parte da nossa proposta essa formação humana, esse cuidado com os nossos alunos. Então, fica aqui para você, aluno, comunidade escolar, a ciência, de mais os recursos que nós teremos no nosso aplicativo Layers, para que vocês possam também remeter situações como essa, e aqui no dia a dia da escola, procurar coordenação, direção. De alguma forma, vocês podem entrar em contato com a equipe, que toda essa situação vai ser sempre tratada de forma muito sigilosa, criteriosa, visando o bem comum de todos os envolvidos. E principalmente não tenham medo nem vergonha de sinalizar, porque eu finalizo minha palestra nos eventos com a frase de Luther King, né? O que me incomoda não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então, o meu convite é que juntos a gente possa fazer o barulho dos bons.
E se você vê alguma coisa ou percebe alguma coisa e não fala, você está sendo conivente. Você está sendo omisso. E se isso, porventura, escalar em alguma coisa mais séria, seja uma lesão corporal, seja um suicídio, seja um linchamento virtual, você vai ser conivente com isso. Então, é a sua consciência, né? Eu gostei muito do nome que nós criamos juntos, né? Que foi Cuidado e Proteção, né? O canal de Cuidado e Proteção, porque o objetivo não é uma denúncia, né? O objetivo não vai ser punir, né? O objetivo é um canal diferenciado. Eu tenho serviço de atendimento ao aluno, eu tenho serviço de atendimento aos pais, para questões gerais, mas quando a gente põe um caminho diferente, isso já cai direto na mão de uma pessoa da coordenação, que vai trazer isso para o comitê. O comitê já vai trabalhar isso de uma forma mais sigilosa, para o mínimo de pessoas possíveis ficar sabendo daquela situação. E só vai saber da situação quem tem poder de intervir na situação. Não vai cair na telefonista, na secretária, no administrativo, vai passar pela mão de 10 pessoas antes de chegar na mão de quem resolve, né? Então, o objetivo desse canal de denúncia é justamente para isso, né? O canal de cuidado e proteção. Para nós, os alunos, né? Para toda a comunidade escolar que vai ser lançado, e eu fico muito orgulhosa de fazer parte. E a gente agradece muito a sua participação, não só hoje aqui, nesse primeiro podcast, mas também de fazer parte desse processo de formação, de entendimento, para que o colégio sempre ofereça o melhor serviço, se organize da melhor forma, pensando em sempre oferecer o melhor para os nossos alunos, seja no âmbito acadêmico, como também no pessoal, pensando na formação do ser humano. Agradeço. Educação para a vida, né? Para a vida. E aí a gente já cumpre uma outra obrigação legal da escola, que é a educação socioemocional. E uma outra obrigação legal da escola também, que está lá dentro dos pilares da pauta de ESG, que é governança social e meio ambiente. Então, quando a gente trabalha o cuidado com o ser humano, a gente só tem a ganhar, né? A gente está cuidando dessa geração futura para que ela seja realmente uma geração emocionalmente estável, viável e principalmente segura e feliz. Kátia, muito obrigada. Com certeza teremos outros momentos para trazer temáticas aqui muito relevantes para a vida escolar e para a vida das famílias também. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, contem comigo, me sigam lá nas redes sociais, @katia.polon no Instagram, @katiapolon com 2 L's no YouTube, mas colocou Kátia Polon, você já me acha, tem bastante material gratuito e também as minhas consultorias em relação ao compliance educacional voltado para o bullying, cyberbullying e proteção digital, para a gente levar informação de qualidade, que o conhecimento liberta e protege, e a gente quer essa molecada protegida, né? Muito obrigada, até o próximo encontro.